A gente fala agora sobre o governador de São Paulo, João Dória, que está pressionado e disse hoje que qualquer tentativa de invalidar as prévias do PSDB, que definiram que ele seria então o pré-candidato do partido à presidência, seria um golpe. Vamos ver o que ele disse. O PSDB fez prévias homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As prévias foram realizadas durante 3 meses em todo o Brasil. 44 mil eleitores do PSDB votaram. Houve a homologação num ato celebrado em Brasília com os 3 candidatos que disputaram, o senador Arthur Virgílio, o governador Eduardo Leite e eu, com a presença do presidente nacional do PSDB. Portanto, diante de prévias realizadas com amparo da Justiça Eleitoral, com investimento também da Justiça Eleitoral, foram 10 milhões de reais o investimento que o partido realizou para a realização das suas prévias. 44 mil eleitores votaram. Portanto, as prévias valem. Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe, uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB. Gustavo Uribe, João Dória está sentindo aquele bafo no cangote, né? Porque a gente está vendo muita gente falando que Eduardo Leite vai fazer o dia do fico no PSDB. O que deve acontecer pelas suas apurações? Qual que deve ser o caminho? Quero que você faça também uma análise desse discurso de Dória, falando que se alguma coisa mudar nas prévias do PSDB, aí sim seria golpe. João Dória está tentando se proteger e se blindar, né, Muriel? Exato. Justamente, o bafo no cangote. Justamente porque tem uma ala muito grande do PSDB que começou a defender, então, que Eduardo Leite fique no partido. E a tendência dele, ele deve fazer amanhã um discurso, ele já marcou até uma entrevista à imprensa, para dizer que deve ficar no PSDB e não será candidato à reeleição pelo Rio Grande do Sul. Ou seja, ele ficará com uma espécie de stand-by do PSDB, caso a candidatura de João Dória não vá para frente. Essa é a grande preocupação de João Dória. Inclusive, a permanência de Eduardo Leite no PSDB foi costurada por aliados de João Dória, porque viram essa possibilidade de Eduardo Leite, que estava flertando com o PSD de Gilberto Kassab, ir para um outro partido e se lançar à presidência da República, e aí ele poderia atrapalhar o plano daqueles partidos de centro que querem, até o final de junho, União Brasil, MDB e PSDB, lançar uma candidatura única da terceira via. Então, o que ele tem feito é um recado. O recado de que mesmo que Eduardo Leite fique no partido, eu não aceitarei não ser o candidato da legenda, caso, claro, a legenda lance uma candidatura, porque há a possibilidade também que se escolha um outro nome dessa frente de centro. O que dizem algumas lideranças tucanas? Que realmente João Dória é o candidato do partido, você descumprir as prévias partidárias, você cria um precedente muito perigoso, de que a partir de agora as prévias não valem mais nada. Então, a grande preocupação e o grande plano que se tem é o seguinte: caso se escolha um outro nome dessa frente, e aí o nome que é considerado favorito é Simone Tebet do MDB, por quê? Apesar dela estar na margem de erro ainda, mas estar abaixo de João Dória nas pesquisas, os índices de rejeição de Simone Tebet são muito baixos em comparação a João Dória, e o nível de conhecimento também é baixo. Então ela tem um potencial maior de crescimento. Caso então se escolha Simone Tebet, Eduardo Leite poderia ser um candidato a vice de Simone Tebet, e aí você formaria uma chapa MDB-PSDB. Essa é a grande ideia que está sendo gerida dentro do partido por aquela ala que é contra João Dória. Então o que João Dória tem feito é se preparado, se blindado, dado o recado. Eu não aceitarei, então, rasgar as prévias partidárias. E aí o plano é que, então, que Eduardo Leite seja uma opção de vice para um outro candidato dessa frente partidária. Eles têm até o final de junho, então, para decidir que nome e que chapa eleitoral eles irão lançar. Agora, Uribe, o que aconteceu aí? Por que desandou essa ida de Eduardo Leite ao PSD de Gilberto Kassab, né? Até algumas semanas atrás ele tinha ido para o exterior, tinha ido para os Estados Unidos, ficou de dar uma resposta na segunda-feira, foi adiando a resposta, disse que estava 90%, as fontes com quem a gente falava sempre diziam isso, né? 90% ali fechado com o PSD de Gilberto Kassab, e de repente, na última semana, isso foi diminuindo, foi arrefecendo, então essa tratativa foi reduzindo também. Eduardo Leite chegou a vir aqui a Brasília, conversar com algumas lideranças do PSDB também, se reuniu com essas lideranças aqui em Brasília, retornou depois para o Rio Grande do Sul, fez gestos importantes, mas e aí, Uribe? Kenzo, entornou o caldo dos dois lados, pelo que me disseram. De um lado do PSD, por quê? Porque o partido viu que neste momento ele
tem de lançar uma candidatura à presidência porque é uma preocupação de Gilberto Kassab de dividir o partido. Tem uma ala que é muito bolsonarista e uma ala que é petista. Então, você não lançar uma candidatura, o partido pode implodir. Então, a ideia é que você tivesse uma candidatura. Mas aí, Gilberto Kassab viu que você lançar uma candidatura como a do Eduardo Leite neste momento, talvez não fosse muito viável, porque você teria de dividir muitos recursos partidários. Porque hoje, quando você tem os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, é muito importante que você acaba pegando uma grande parcela e dando para a candidatura à presidência. E aí você perde recursos para a formação de bancadas ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e até para governadores. Então, a avaliação interna que se viu é que talvez fosse melhor não trazer um candidato à presidência e aí o PSD ficaria neutro, não gastando esses recursos, mas também não apoiando nenhum dos lados. Então, foi essa a estratégia que aconteceu dentro do partido e aí a bancada do partido reagiu muito forte a isso. Para que iremos lançar Eduardo Leite se ele não tem nem chegado a 2, 3% nas pesquisas eleitorais? Melhor nós investirmos em uma bancada forte. Do lado de Eduardo Leite, desanimou muito Eduardo Leite o resultado das últimas pesquisas eleitorais, onde ele aparece ali mais ou menos empatado com os outros candidatos. E aí foi feita uma avaliação de tucanos do Rio Grande do Sul que talvez seja melhor para Eduardo Leite esperar. Esperar porque ele é jovem, esperar porque ele pode disputar novas eleições e que seria melhor ele continuar no PSDB, para não passar o recado de que ele é uma figura política muito ambiciosa, que ele faz de tudo, mudaria de partido pelo seu interesse particular. Por isso, então, houve essa avaliação de que talvez fosse melhor Eduardo Leite seguir no PSDB, seguindo a trajetória política dele, e aí ele não quer se lançar à reeleição, porque ele prometeu isso, assim como ele prometeu quando era prefeito numa cidade gaúcha, ele prometeu que não sairia à reeleição e agora ele cumpre a promessa de novo. Até porque ele já tinha articulado todo o esquema lá do partido dele e dos outros partidos para a campanha no Rio Grande do Sul. Então agora ele se lançar candidato à reeleição, ele poderia também descumprir acordos que tinha feito com os outros partidos. Então ele achou melhor aí ficar nessa postura de stand-by, mas é um stand-by considerado bastante valioso por dirigentes do PSDB. E mesmo a população do Rio Grande do Sul conhece muito bem ele e sabe dessas promessas de reeleição. Não faria sentido para ele também, se existe essa preocupação de ele ser visto como um mau perdedor com relação às prévias do PSDB, também existiria essa questão de ser uma pessoa que não cumpre promessas, porque disse desde o começo, como você muito bem lembrou, quando era prefeito de Pelotas, ele tinha uma boa avaliação e mesmo assim não tentou a reeleição e agora também disse, quando tentou se eleger governador do estado do Rio Grande do Sul, disse que não iria tentar a reeleição porque era algo que não acreditava. Então ele deve manter essa posição, né, Uribe? Não, enfraquece o discurso dele para o futuro, porque Sim. Eduardo Leite sempre defendeu que caso ele seja eleito presidente da República, ele também irá se posicionar contra a reeleição. Então não faria muito sentido porque ele iria enfraquecer uma das bandeiras políticas dele. Então, como você disse, eu tinha esquecido o nome de Pelotas, você lembrou, Muriel. E é muito importante, então, que tenhamos então esse anúncio amanhã. E a grande expectativa, então, é que Eduardo Leite fique no PSDB e não saia candidato à reeleição. Gustavo Uribe, obrigada pela análise, pela parceria por aqui.